E o Cai na Roda vem com mais uma edição. Nossa convidada de hoje é Daniela Pedroso. Daniela é psicóloga pelo Mackenzie e tem mestrado em saúde materno-infantil pela Universidade de Santo Amaro. Ela atua há mais de 25 anos com casos de violência sexual e é membro do grupo sobre aborto, GEA, e do Núcleo de Sexualidade e Gênero do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Daniela, muito obrigada por sua participação aqui no Cai na Roda, o programa das jornalistas do GGN. Hoje você vai conversar com Ana Gabriela Salles, Patrícia Faerman, Cíntia Alves e eu, Lourdes Nassif. Antes de começar com a primeira pergunta, eu gostaria de pedir aos nossos telenautas que deem o like, partilhem o vídeo para demonstrar para o YouTube que o nosso conteúdo jornalístico tem relevância. Então, vamos lá, vou perguntar. Daniela, um dos temas mais difíceis para mulheres é falar sobre abuso de meninas e mulheres, porque todo mundo tem seu cadinho de história, tem uma situação que não está bem explicada, tem uma situação que não ficou resolvida, então todo mundo acaba por ser vítima várias vezes com cada caso que vem a público. Como lidar com crianças para que situações de abuso infantil possam ser reprimidas, as crianças aprenderem a reprimir o abuso quando der ou a denunciar quando ocorrer? O que nós devemos fazer pelas nossas crianças para ajudá-las a se defender contra possíveis abusos, que é a questão que mais pega na minha cabeça hoje, além de todas as outras que a gente vai ver aqui hoje. Eu acho que a sua pergunta, Lourdes, é importantíssima. Por quê? Porque a gente não tem como ensinar uma criança a reprimir um abuso, né? Mas a gente precisa falar de educação sexual. A gente precisa lembrar que educação sexual não é ensinar crianças, não é ensinar meninas e meninos a fazerem sexo, né? É ensinar... prevenir situações de abuso sexual, ensinar que o corpo delas é só delas, que ninguém tem o direito de tocar, e que se algo assim acontecer, essa criança tem que contar para sua mãe, para o seu responsável, né? Então, eu acho que a gente ainda falha muito enquanto sociedade brasileira no que tange a prevenção mesmo, né? Eu acho que a gente ainda tá falhando muito e eu acho que assim, a criança não tem como... Uma mulher adulta, Lourdes, ela não tem como barrar uma violência sexual, né? Porque ela, na maioria das vezes, ela é abordada na rua por um desconhecido, portando uma arma de fogo, uma arma branca, ou que faz... uso de violência física ou de grave ameaça, não tem como reagir, não se deve reagir. Então, uma criança muito menos, né? A gente está falando em seres vulneráveis, né? Quando a gente fala de violência sexual contra crianças, a gente está falando de estupro de vulnerável, né? Que é considerado pela nossa legislação até 13 anos, 11 meses e 29 dias. Então... a gente precisa ensinar, a gente vai só conseguir prevenir quando a gente conseguir ensinar. Daniela, uma das dúvidas que eu tenho é com relação à abordagem, né? A abordagem do psicólogo, né? Dos trabalhadores que lidam com casos assim. Como que é feita a abordagem com essa criança? Essa criança, primeiro que ela não chega num local, como um hospital, uma clínica, sozinha, né? Ela chega acompanhada de responsáveis, ou dos pais, ou enfim, de alguém. Como que é feita essa abordagem com a família, com a criança? Como que se trata desse tema também com a criança, né? A criança, ela logo, geralmente na tua experiência, você percebe que as crianças, elas falam logo de cara, na primeira sessão, por exemplo, sobre o tema, ou tem todo um trabalho que ao longo de diversas sessões a criança vai se soltando aos poucos, e também se você pudesse trazer um pouquinho do que o ECA diz a respeito disso, da criança como agente, né, como agente de voz, não nessa figura passiva de direitos, e sim ativa, né?
Eu acho que eu vou começar respondendo pelo fim. Quando a gente fala do ECA, a gente tem que lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala em proteção a toda forma de maus tratos contra a criança, que aí vai incluir a violência física, a violência sexual, a negligência. Então, essa criança e esse adolescente tem que ter a total proteção enquanto sujeito de direitos, né? Então, é nossa obrigação proteger essas crianças. Esse é um ponto bastante importante na sua pergunta. E não existe receita de bolo. Eu acho que esse também é um ponto que a gente tem que lembrar. Não dá para dizer como que a gente vai trabalhar com aquela criança ou com a outra, porque vai depender de como ela chega, né? Então, eu, por exemplo, acho muito importante que a gente escute a criança juntamente com o seu familiar, com quem está te acompanhando, com quem está acompanhando ela, para a gente ver como que ela reage, né? Quem é que vai contar para a gente aquela história? É a mãe? É a criança? Eu já vi histórias onde, por exemplo, a mãe não consegue falar e pede para a criança falar. Eu já vi criança se retirar da sala e pedir para a mãe contar. Então, assim, por isso que eu falo, não tem receita de bolo, cada caso é um caso, a gente tem que sentir ali na hora o que está rolando, né, para ver como que a gente vai reagir, né. Eu acho que é muito importante a gente não fazer perguntas diretas para essas crianças, né, com o objetivo exatamente de não revitimizá-las, isso é bem importante, e ver exatamente isso que eu falei, como que a criança vai se colocar em relação à queixa ao abuso sexual sofrido. Eu acho que a empatia aqui é o mais importante. As pessoas sempre falam, eu trabalho com isso há 25 anos, as pessoas sempre falam do quão é difícil trabalhar com esses casos, mas vai ficar um pouquinho mais fácil se a gente conseguir olhar para o outro, tentando entender as coisas sobre o prisma e a perspectiva deles, né? De perceber o quanto pode estar difícil para aquela criança, e se eu fizer perguntas diretas, vai complicar ainda mais, né? Então, acho que a gente tem que ter muita delicadeza nessa hora. Daniela, obrigada pela entrevista, primeiro. Eu queria saber, você trabalha na ponta, né, atendendo diretamente os casos de violência sexual contra crianças, quando tem necessidade de aborto previsto em lei. Essa semana a gente viu um caso que chamou a atenção do país inteiro, e aqui em casa eu tenho uma filha e eu sou casada, e aí quando a gente estava conversando sobre esse caso, quando veio a informação de que a menina chegou, né, para ser atendida com 22 semanas, meu marido se espantou e falou assim, nossa, mas só com 22 semanas? E aí eu pensei, e aí eu queria saber se você que atende na ponta poderia nos contar como que essas vítimas chegam, né? Em que estágio elas já chegam, porque não é muito fácil identificar no corpo da criança uma gestação, ou como que a gente pode falar sobre isso? Eu acho que assim, não levando nenhum caso específico em conta, eu acho que o mais importante é a gente lembrar que crianças e adolescentes vão chegar tardiamente ao serviço de saúde exatamente porque não tem a noção sobre o próprio corpo, porque não demora exatamente isso, para perceberem que estão grávidas, porque já demorou para entender que foram estupradas, né? Porque, de novo, quem que abusa de meninas, de crianças? Nós temos, em primeiro lugar, o pai, depois o padrasto, o tio, o avô, basicamente nessa ordem. Não é um agressor desconhecido num beco escuro com uma arma apontada para a cabeça dessa criança. Então, essa noção de que aquilo é um estupro, de que aquilo é uma violência, já é difícil. Agora, vocês imaginam a pessoa entender que aquilo foi um estupro,
e aí que ela está grávida, e o que é uma gravidez, o que é uma gestação. Então, a gente tem realmente um acesso tardio de crianças e adolescentes, exatamente pela dificuldade de entender o próprio corpo, de não saber o que é uma gravidez. E um outro ponto que é muito importante também e agora? Eu estou grávida e vou contar para quem? E como que é essa descoberta, né? Então, a maioria das mulheres adultas, como elas se descobrem grávidas de um estupro? Como que aquilo se concretiza? Quando elas fazem um teste de farmácia por conta própria. Como que faz uma adolescente, uma criança, né? Não faz, tem que contar para uma amiga que vai ter que arrumar. Eu estou falando da adolescente, da criança não tem o que dizer, mas a adolescente vai contar para uma amiga que vai pegar dinheiro com a mãe dizendo que é para outra coisa, vão comprar um teste de farmácia e ela vai fazer o teste de farmácia. Então, tudo isso vai demorar muito tempo, né? Então, elas vão chegar mesmo tardiamente ao serviço de saúde. Oi, Daniela. Obrigada por estar falando aqui com a gente. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, eu acho que é curiosidade de muitas pessoas, que é saber como funciona o trâmite quando uma pessoa que é vítima de abuso chega no serviço de saúde pública para que sejam tomadas devidas providências. E, no caso, se a mulher engravida e precisa do aborto. Como que funciona esse processo? Porque quer saber quando ela chega grávida e não grávida? Ou só das grávidas? Quando ela chega grávida. Eu acho que é a maior questão, assim, porque eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso e acabam, até quando ela tem direito a esse aborto, às vezes acaba procurando outros meios por medo ou por falta de informação mesmo de como acontece esse processo. Tá. A sua pergunta é muito importante, porque ela me faz dar uma informação que eu acho que é fundamental. Não é necessário boletim de ocorrência policial, tampouco alvará judicial. Eu acho que isso, se uma pessoa que estiver assistindo a gente entender isso, a entrevista, como dizem, a entrevista está paga. Por quê? O que acomete meninas e mulheres em situação de violência sexual? Quais são os maiores sentimentos? Eu costumo falar num tripé, né? Medo, vergonha e culpa. Isso é o que mais aparece nessas histórias, tá? Então, vocês imaginam o que deve ser, nós, na verdade, não temos como imaginar. Ir a uma delegacia contando que sofreu um estupro, né? Então, eu acho que quando você me pergunta a palavra trâmite, acho legal quando você pergunta a palavra trâmite, para te dizer, não há um trâmite. Basta o desejo expresso dessa mulher, dessa menina, dessa família, interromper essa gestação. Então, assim, o trâmite não é um trâmite, na verdade é uma coisa muito simples, então vou contar como é. Essa menina, essa mulher vai... eu estou falando aqui em menina e mulher, que é o que a gente mais vê, né, ainda, mas a gente também atende em serviços de violência sexual pessoas com capacidade de gestar, né? A gente também atende homens trans, mas a gente acaba falando meninas e mulheres, que é um pouco mais o geral da coisa, né? Bem mais. Então, essa menina, essa mulher vai chegar no serviço de saúde com seu cartão nacional do SUS, porque esse tipo de serviço é oferecido em serviços públicos. Ela vai realizar primeiramente o cadastro dela, né, na unidade de saúde. Ela vai realizar uma ultrassonografia. Por que primeiro ela faz uma ultrassonografia? Para a gente saber qual que é a idade gestacional dela e saber qual a celeridade que a gente precisa ter com esse caso, tá? Isso é muito importante também. E aí ela vai passar por uma avaliação. Normalmente, isso vai variar de serviço para serviço, mas no serviço de referência como que eu trabalho, ela vai passar com assistente social, depois com a psicóloga, depois com o ginecologista. Entre a chegada dela e essas 3 consultas, isso vai demorar uma semana, em média,
E quando ela sai da consulta com a ginecologista, estando tudo certo, o procedimento aprovado, ela vai já sair com uma data agendada para também, no máximo, em 1 semana. Então, vamos dizer que da chegada dela até a realização da interrupção da gestação, a gente tem aí 2 semanas. Então, por isso que eu falei, que eu até aproveitei essa palavra. Não há trâmite, não há burocracia, é tudo muito simples. Ah, mas e se ela estiver dizendo que ela foi estuprada e, na verdade, ela não foi estuprada? Então, aí a gente tem que lembrar que a gente trabalha com o quê? A gente não precisa de um documento, a gente trabalha com a palavra da mulher, né? A gente trabalha com o princípio de presunção da veracidade, a gente está ali para ouvir e acolher essa história, né? É isso que a gente precisa. Ah, mas e se ela mentir, um dia alguém descobrir que ela estava grávida do namorado e mentiu para o hospital e disse que era um estupro? Aí quem vai responder para a justiça sobre isso não é o hospital, não é a equipe, não é o médico que realizou o procedimento, é a própria mulher. Tanto que ela assina documentos e ela vai assinar um termo de falsidade ideológica. Ela vai assinar que ela está ciente do crime de falsidade ideológica, ou seja, que é ela que será responsabilizada numa situação de falsa alegação de crime sexual. Respondi sua pergunta? Gabi travou. Mas era isso que a Gabi queria? Acho que sim. Era isso mesmo que ela queria. Essa pergunta da Gabi enseja uma outra pergunta. A falta de informação faz com que mulheres, com que famílias levem seu caso para a delegacia da mulher, e na própria delegacia da mulher, isso é tratado como se fosse culpa da mulher, a culpabilização da mulher. A mulher sempre é culpada pelo crime de estupro. Ela fez alguma coisa que ensejasse o crime. Quando a gente está falando de criança, existe... É mais ameno. Hã? É mais ameno. É mais ameno, mas aí vai morar um outro problema que vai ter que ser previsto, que acho que deve ser previsto, que é a questão da própria culpabilização. Se aconteceu comigo, eu não sou digna de pertencer a essa família, pela própria falta de diálogo dentro de casa, ou pela falta de conhecimento mesmo, dentro da própria escola, com a educação sexual. Como lidar com essas crianças que já passam por tantas provações até conseguir resolver o seu problema ali imediato? O que vem depois? Qual é o ideal para que essas crianças não se culpabilizem pelo resto da vida? Porque é isso que acontece. E aí isso vai valer para menina e para mulher, para criança, para adolescente e para adulta. O ideal é o acompanhamento psicológico. Por isso que quando a gente fala em situações de violência, de abuso sexual, a gente fala tanto em acompanhamento psicológico, né? Porque a gente precisa disso para a reabilitação dessas meninas e dessas mulheres, né? A gente precisa tirar esses 3 sentimentos, o medo, a vergonha, a culpa, é isso que você falou. A sociedade culpabiliza essas mulheres, né? Como você coloca, a mulher vai para uma delegacia e ela é questionada ainda do porquê que ela estava na rua aquela hora com aquela roupa. E aí a gente vai, então, para um dado que as mulheres que são estupradas são, em sua grande maioria, estupradas numa atividade cotidiana. O que a gente chama de atividade cotidiana? Indo ou voltando do trabalho, indo ou voltando da escola, né? Ela não estava fazendo nada demais, ela não estava vestida com nada errado, né? E eu acho que a gente precisa passar essa noção para a sociedade, né? Que essa mulher é uma mulher como outra qualquer, né? Uma mulher como nós. Sim. Daniela, você falou aí nesses primeiros minutos de entrevistas 2 pontos muito importantes aqui também. Do tripé, né, do medo, da vergonha e da culpa. E também que eu vi que você anotou. Anotei. E também da informação de que
a maioria dos casos acontece, do que acontece, geralmente o estuprador, o violador, abusador, ele é um parente muito próximo, né? Essas De coisas crianças, acontecem dentro da família das crianças. Tanto que na pandemia, muitos educadores defenderam o retorno das aulas para tirar, né, as crianças de dentro da casa, poder fazer isso, conseguir fazer esse acompanhamento, porque a escola também tem um papel importante nisso. Eu queria saber, mas pegando no ponto dessa coisa familiar, né? Pode ser uma situação que aconteceu ali dentro da família, dentro de casa, ou com os vizinhos, coisas assim, próximos, e tem esse aspecto da vergonha. Eu queria saber se isso já apresentou assim, casos desafiantes para você, de chegar a criança violada, traumatizada, e a família não querer investigar, não querer expor, negar, ficar em estado de negação. Como que é isso? Eu acho que quando a gente fala de crianças, e aí tem uma coisa que eu vejo na prática mesmo, por estar há 25 anos trabalhando com isso, eu acho que quando a gente fala de criança, essa criança é menos culpabilizada, sabe? Eu acho que a família dá muito crédito para a palavra de uma criança vítima de abuso sexual, e eu acho que vocês, enquanto mídia, têm parcela de culpa, uma culpa positiva nisso, porque eu acho que a gente avançou muito, eu falo aí nesses 25 anos, porque hoje a gente fala muito mais sobre abuso sexual, né? E quando a gente tem um caso midiático, a gente, que inclusive trabalha com isso, vai à exaustão de tanto falar para a mídia, e eu acho isso muito importante, por isso que eu sempre topo falar dentro do possível, porque o papel de vocês é muito importante na medida que vocês contam para essas pessoas que o abuso sexual existe, né? E que existe solução, e que existe tratamento, que existe aonde buscar ajuda. Eu acho que isso é de um valor inegável, né? Então, voltando para a sua pergunta, a gente tem, desde o ano de 2000, uma lei federal que vai falar de proteção de crianças e adolescentes, né? Aí a gente tem o 18 de maio. Então, nesses 22 anos aí dessa lei, que fala do 18 de maio como dia de prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, eu vejo um avanço, porque a gente está falando disso, e quando a gente está falando disso, a gente ensina aquela mãe que se a filha dela está contando para ela sobre isso, é porque aquilo aconteceu, porque criança não mente, criança não fantasia, criança não mente sobre fatos sexuais, né? Esse é o ponto, né? Não tem como ela dizer que aquilo aconteceu se ela não viveu aquilo ou se ela não assistiu aquilo, né? Então, acho essa pergunta muito interessante para poder contar para todo mundo que a criança se sente acolhida por sua família, né? Por sua mãe, que as pessoas acreditam nela e que ela consegue ajuda da família, ela consegue que a família tome as providências necessárias e que a leve a um serviço de saúde. E aí eu acho que um outro ponto muito importante, e quando eu sempre elogio o papel da mídia, é a gente lembrar, por isso que numa das perguntas anteriores eu pergunto, você quer só saber de gestação ou você quer saber de como todo mundo que chega ao serviço? É lembrar que quanto antes as pessoas que estão aqui nos assistindo, que souberem de um caso, de uma menina, de uma mulher, o quanto antes é importante que se busque um serviço de saúde, que se busque uma emergência, porque ainda há o que fazer até 120 horas, até 5 dias há o que se fazer, então até 72 horas ou 3 dias é possível tomar medicação para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, inclusive o HIV. Acho que essa é uma mensagem muito importante. Então, é possível, dependendo da idade dessa menina, e mulheres em idade fértil, reprodutiva, é possível que se tome a chamada pílula do dia seguinte até 120 horas, ou seja, até 5 dias. Então,
como é importante quando, voltando à sua pergunta, quando uma mãe ouve a história da criança, mesmo sendo criança, principalmente levá-la a um serviço de saúde para receber essas medidas profiláticas de urgência, se assegurar também que se não há nenhum trauma físico, nenhum trauma genital, e partir para a busca desse acompanhamento psicológico, como eu disse na pergunta da Lourdes, é o mais importante para toda essa reabilitação e para se conseguir que essa criança tenha qualidade de vida, não abandone escola, não tenha problemas de relacionamento futuros, não seja alguém que se envolva em atividades ilícitas, marginalizadas, que não sofra de gravidez na adolescência. Eu acho que assim, a gente tem que lembrar que tem que agir rápido. Uma coisa que a gente estava conversando antes de começar a nossa entrevista é a questão do tempo, quanto tempo de gestação para poder fazer o procedimento de aborto. O Ministério da Saúde sugere até 22 semanas. A OMS sugere que não tem tempo. Qualquer tempo é tempo. Como é isso na lei? Não sugestão, mas na lei. O que está assegurado para a mulher ou para essa menina? Então, aí a gente vai depender, infelizmente, da interpretação legal. Porque, como bem você colocou, Lourdes, a norma técnica do Ministério da Saúde recomenda até 22 semanas. A gente tem uma diretriz nova da Organização Mundial de Saúde de março desse ano, que fala que não tem idade gestacional. Aí a gente vai depender da interpretação legal e das normas internas de cada serviço. Também tem isso, né? Tem serviço que vai entender que não vai fazer acima de 22 semanas por conta de seguir de maneira restrita a norma técnica e outros não. Aí é uma discussão muito nova. E é uma discussão que coloca em risco a vida de quem está ali, né? Uma criança de 11 anos não está preparada para... Mas aí a gente entra numa outra questão, a gente entra no risco de morte materna. E aí, quando você entra na questão do... Eu não sou a melhor pessoa para responder isso, porque eu não sou médica, mas quando a gente entra na questão do risco de morte materna, há assim, um entendimento ampliado de que a gente vai ter que fazer alguma coisa para, como você disse, para essa criança não morrer. Então, por isso que vai depender da interpretação da legislação de cada serviço mesmo, né? Podia estar melhor amarrado para que a gente não tivesse que ficar Exato. nesse tipo de... Eu acho que com o surgimento de cada vez mais casos midiáticos que, como a gente viu nos últimos dias, levam à comoção de toda a sociedade brasileira, eu acho que a gente teria uma possibilidade de imaginar que isso possa mudar daqui para frente, mas aí a gente vai lembrar também que a gente está passando por um momento difícil, vamos dizer assim, no cenário político em relação ao direito sexual e direito reprodutivo, né? Mas eu acho que casos emblemáticos, eles acabam suscitando esse tipo de discussão. Posso continuar? Só mais uma, gente? Quando se fala em levar a gestação numa criança de 11 anos até o ponto de permitir uma vida extracorpórea e para poder... para que essa criança vá para a adoção, qual é o estrago que isso faz na cabecinha de uma criança de 11 anos? O estrago que faria na cabecinha de uma criança de 13 anos, de uma mulher de 30, o estrago é igual. Eu acho que, assim,
esse tipo de caso, não gosto de falar de casos específicos por não ter acesso ao caso, né? Não conhecer o caso, que a gente sabe, a gente leu na mídia. Mas, assim, o que eu acho que esse tipo de caso, ele está chamando atenção, a grande atenção, para a questão do abortamento previsto em lei, que é uma questão importantíssima aqui, mas está esquecendo de uma coisa, né? A gente está falando de uma criança estuprada, né? A gente está falando mais do que uma criança estuprada, a gente está falando de um estupro de vulnerável, porque a nossa legislação considera até 13 anos, 11 meses e 29 dias estupro de vulnerável. A gente está falando de alguém que não tem condições de discernir sobre ato sexual, né? É disso que a gente está falando. Nós tivemos um caso parecido com esse em Vitória há muito pouco tempo, né? 2 anos, menos de 2 anos, não chega a dar 2 anos. E que foi a mesma discussão, foi levantada e nada se avançou a respeito. Sim, pelo contrário, vieram várias normas técnicas no sentido de retroceder e no sentido, inclusive, de tentar transformar um caso que é um problema de saúde pública em casos de polícias, né? De criminalizar o ato, né? Exatamente. Nossa, mãe. Não, ali ficou bem latente isso que a Daniela falou, de que cada serviço reage de uma forma. Né? Porque a criança teve que ir para Recife fazer. Foi para outro estado, né? Teve que ir para outro serviço para poder conseguir realizar o procedimento. E a gente viu, infelizmente, o Ministério da Saúde, não, o Ministério das Mulheres, pelo que se tem de informação da imprensa, agir para atrapalhar, na verdade, né? Exato. Não, queriam que a criança tivesse uma criança para que essa criança fosse para adoção. Queriam que o mote é o mesmo, né? É a mesma coisa. A mesma coisa. Eu queria... Nossa, eu fico horrorizado. Quem queria? Só para amarrar... Eu quero pegar o gancho da fala da... Pode ir, Gabi, pode ir. Pode ir. Não, pode ir. Eu acho que você vai perguntar a mesma coisa, pode ir. Eu só ia pontuar uma questão que a Daniela falou 2 vezes, sobre a criança não ter a percepção do que está acontecendo com ela. Existe alguma... Aliás, quando é que mais ou menos, em que faixa etária a criança já tem uma... Ou não tem isso. Não tem um marco? Não tem porque não dá para falar num marco legal, num marco que defina, porque, de novo, a gente volta para a questão do... a gente vai voltar para a questão da educação sexual, né? Então, é isso. E aí... Está sem áudio, Daniela. Só... Você desligou o microfone, eu acho. Está sem áudio. Voltou. Agora sim? Então, a gente está falando, a gente volta para o ponto inicial, né? Que é o ponto da educação sexual, né? A gente volta para esse ponto que é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de que talvez uma criança pequena com educação sexual desde os 2, 3 anos de idade, ela possa entender antes aquilo que está acontecendo. Agora, se ela não souber aquilo que está acontecendo, ela pode ser estuprada reiteradamente, né? Até o ponto onde a gente só descobre que teve um estupro porque ela chegou grávida, né? E aí eu acho que um paralelo interessante que me ocorreu agora, que eu acho que ilustra bem, é a gente lembrar
que quando a gente fala de estupro de vulnerável, entram também as questões de deficiente mental, de deficiência intelectual. Então, é disso que a gente está falando, de alguém que não sabe discernir, de alguém que não sabe o que é aquilo que está acontecendo, né? É a mesma coisa. É alguém que não sabe dizer o que é aquilo. Eu acho que comparar alguém, vou dizer, por exemplo, com uma síndrome de Down severa, fazer essa comparação com uma criança mostra para a gente o que é esse não entendimento, né? Não entende, não sabe o que é. Sim. Eu falei anteriormente que eu ia pegar o gancho da fala da Cíntia, que ela citou, né, da atuação ali do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, no caso da menina de Vitória, que tinha 10 anos. E você tem 25 anos de atuação na área. Queria saber como que está sendo o trabalho nesses últimos 3 anos e meio, com um governo tão conservador, né? Por último, agora eu acho que eles lançaram um manual de assistência, alguma coisa assim. Mas já deslançaram. E eu queria que você falasse um pouco como que está sendo trabalhar nesses tempos. Ou se sempre foi assim, essa história de cada serviço ter a sua sentença, porque eu imagino que isso para as famílias deve ser um horror. Não, mas peraí, não é cada serviço tem uma sentença. Na verdade, é assim, os serviços deveriam respeitar a norma técnica, acho que é melhor eu pontuar melhor. Até 22 semanas. Tem serviços que estão sendo mais arrojados e estão ultrapassando isso. Mas aí, vamos para a pergunta da Gabi. Eu trabalho num serviço que não tem esse tipo de problema. Por quê? Porque não enfrenta represália do governo. Por quê? Porque estamos trabalhando dentro, acho que isso explica bem, dentro do que é permitido, do que é autorizado, melhor, do que é recomendado pelo Ministério da Saúde, né? Então, eu acho que o retrocesso, na prática, o que ele vai implicar é que vai se falar menos sobre o assunto. A gente não abre o jornal toda semana e vê notícias e informações sobre aborto. A gente só vê quando acontece um caso emblemático. Eu acho que esse é um ponto importante. E aí isso dificulta o acesso para a paciente. Porque aí é isso, a mulher foi estuprada, ela não sabe aonde ela deve buscar ajuda. Porque ninguém está contando para ela. Porque, eu não sei se vocês já fizeram essa pesquisa, mas dizem que se a gente for no site do Ministério da Saúde, é muito difícil de se encontrar onde tem os serviços, né? E por isso que eu trabalho num serviço de referência aqui em São Paulo, que recebe pacientes de vários municípios de São Paulo, e que muitas vezes recebe pacientes de outros estados do país. Por quê? Porque pode até existir um serviço de saúde na cidade dela, mas se ela não souber, ela vai dar lá um Google e vai descobrir que hospital tem em São Paulo, ela vem com a cara, a coragem, o travesseiro embaixo do braço, vê o que vai acontecer. E vem sem saber então, se marca. Dependendo do tamanho da cidade, ela vai fazer isso para se proteger, para não ficar marcada na cidade. Também. Mas é que aí, dependendo do tamanho da cidade, essa cidade não vai ter serviço que realize interrupção de gestação mesmo, né? Mas ela vem muito mais porque ela não sabe onde buscar ajuda. E ela vai lá no Google, encontra um hospital em São Paulo, ela vê uma reportagem, ela vê uma matéria como a de vocês, ela fala, bom, deve ter lugar, essa pessoa está falando de São Paulo, vamos pôr aqui, aborto legal São Paulo. Pá, apareceu. Pediu dinheiro emprestado para a vizinha, mochila nas costas, eu falo do travesseiro embaixo do braço, porque é isso, nem sabe que se vai ser atendida, mas vem, né? Vem com a cara e a coragem
porque entende que é um jeito daquilo acontecer. É onde a gente se pergunta se esse tipo de descaso com a saúde mental e física da mulher e da menina pode continuar por muito mais tempo. Essa discussão já passou do ponto de tortura psicológica para qualquer mulher e menina que passe por um perrengue desse. Mas você sabe que eu acho que onde a gente erra, é um chute meu. A gente erra porque a gente está batendo na tecla da descriminalização, né? Maré Verde, Argentina, Colômbia. E eu acho que a gente erra, Lourdes, quando a gente não fala sobre abortamento previsto em lei. A gente tem que garantir mais e mais o que está escrito no Código Penal desde 1940. A gente está vendo direitos sexuais e direitos reprodutivos sendo negados num país onde isso é possível há 82 anos. Então, por isso que eu acho que a gente está na via errada. E isso nunca foi discutido. É um tabu tão grande que nunca foi discutido nem em governo progressista. Não vai para frente a pauta. Não vai para frente. Então, assim, vamos tentar garantir o que é permitido pela lei, que aí as coisas vão se acomodando, vamos dizer assim, porque as coisas vão acontecendo. Agora, se a gente sair por aí gritando que a gente tem que descriminalizar, daí não anda no mesmo. pé que as coisas, entendem? No pé que as coisas estão, não vai andar. E quando a gente tem que falar em abortamento seguro e não abortamento inseguro e clandestino, a gente também tem que falar com argumento, né? Por que eu tenho que evitar um abortamento inseguro? Porque quando a gente nega a possibilidade do abortamento previsto em lei, a gente empurra a mulher para abortamento inseguro. E aí a gente está empurrando ela para o aumento da mortalidade materna, né? Então, vocês percebem? Eu vou falando com uma linha de raciocínio que vai fazer quem está aqui nos assistindo pensar, tem razão, eu vou evitar mortes maternas que poderiam ser evitáveis. Agora, se eu saio levantando a bandeira, o paninho verde, que é só, e não estou falando paninho verde de modo pejorativo, mas que é só, temos que descriminalizar e pronto. Também acho que a mulher tem que, sou uma mulher, que a mulher tem que ter direito sobre o próprio corpo. Também acho. Mas só que a gente tem que, meio que um passo de cada vez, né? Principalmente num país. Exato, e no momento que a gente vive. Como o Brasil. E no momento que a gente vive, né? Tem uma ação no Supremo que trata dessa descriminalização, né? Que é uma ação, em comparado com outros países, até bem... eu vou usar a palavra conservadora, não sei se é a melhor palavra, mas no caso seria para despenalizar o aborto eletivo até a 12ª semana de gestação, né? Mas está estacionada lá no gabinete da ministra Rosa Weber há muitos anos. E vai continuar por mais um pouco de tempo. Então, por isso que eu acho que, como vai ficar lá parado um tempo, vamos somar força para o que a lei permite, né? Vamos impedir o périplo para tantas meninas, para tantas crianças, né? Mas aí, então, só para clarear as coisas da minha cabeça, você deu 2 informações. Uma, que os serviços, de maneira geral, atuam dentro do marco da norma técnica do Ministério da Saúde, que até a 20ª semana pode realizar... 22ª. Mas, ao mesmo tempo, você também comentou com a gente que, no caso de crianças, por exemplo, tem essa chegada tardia no hospital, né? Uhum. Não conflita? Isso não prejudica? Não é um desafio também para por isso que a gente está assistindo semanas? Por isso que a gente está assistindo esse caso essa semana, né? E aí, outra dúvida, que eu não sei se você quer falar sobre isso, se é a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu vejo que você tem uma opinião bem crítica
sendo uma crítica boa, construtiva sobre o papel da imprensa, o que a gente tem visto no caso dessa menina, por exemplo, ou em outros casos também, não precisa nem citar esse, a gente já viu isso em outros casos também, sobre a imprensa falar em realizar o aborto, a manchete é aborto depois de 25, 26, 27, 29 semanas. Essa é a melhor expressão? Será que isso também não cria na cabeça das pessoas um preconceito maior sobre esse assunto? Mas é que eu acho que a imprensa não pode mentir, né? Mas o termo técnico é aborto ainda, com 29 semanas, Então, 30 semanas? então, eu prefiro não entrar nessa questão mesmo, porque eu acho que eu não sou a pessoa mais preparada para usar o termo. E é a pergunta que as pessoas têm feito, né? Não sou médica, eu acho que é melhor eu não falar para não confundir. Mas aí, porque aí você está levantando essa questão, né? Então, estão fazendo aborto com mais de 22 semanas, que é o que não está escrito na norma técnica. Então, eu acho melhor pular essa. Não, tudo bem. É porque é realmente uma É coisa confuso, que pega mas é muito, confuso. é confuso para quem quer entender e, ao mesmo tempo, é a força ali motriz dessa ala mais conservadora que quer atacar o direito a qualquer custo, entendeu? A qualquer custo, Então, assim, para todos os lados é difícil, entendeu? Um pouco. Sim. Daniela, eu queria que você falasse um pouco sobre os danos neurológicos. Mínima ideia. Tá bom. Mínima ideia. É que eu já pesquisei algumas coisas assim sobre vítimas de estupro, que há pesquisas que Tem causam pesquisas, realmente um dano tem um neurológico, estudo, mas enfim, tá ótimo. Tem um estudo grande que você pode encontrar. Depois, até se você quiser, não essa semana que vem, me manda um WhatsApp que eu peço. A gente fez uma parceria com o Hospital São Paulo aí um tempo que eles fizeram uma pesquisa sobre isso e eles usavam as nossas pacientes. Bem interessante, mas para te dizer a verdade, eu nunca nem li, nunca chegou o resultado para gente. Me cobra que eu peço para eles a semana que vem. Só para tirar dúvida também, o SUS, os serviços de saúde, eles fazem um acompanhamento psicológico também? Sim, Por quanto tempo acompanhamento depois médico do psicológico tem um prazo aí, em alguns serviços de 6 meses, mas o atendimento psicológico, muitas vezes, ele pode ser estendido havendo necessidade, de acordo com cada caso. Eu tenho uma questãozinha só. A gente fala em cerca de 17 mil casos de meninas que sofrem, que passam por abuso, por estupro. Desses, só 10% chega na rede pública para procedimento, para cuidados. É uma margem muito pequena. O que se deve a isso? A falta de... Quer dizer, se não há a gravidez, a criança acaba se fechando e não fala com a mãe, é isso? Ou isso... Não, o estupro é o crime mais subnotificado do mundo. Só 10% vai buscar ajuda. Então, é disso que a gente está falando, né? O estupro demora muito para aparecer, por isso. Então, por isso que a gente tem uma taxa de busca tão pequena. E aí a gente está falando não só de crianças e adolescentes, mas estamos falando de estupros de pessoas adultas também. Aquele dentro que é feita pelo próprio parceiro, que ela não vai adiante. Não, mas mesmo da rua. O que eu mais escuto porque assim, faço algumas perguntas durante o atendimento, né? E assim, são mulheres, na maioria, que se fecharam. Eu já falei um pouco mais sobre criança e adolescente, que é um capítulo à parte, né? Até por essa percepção tardia da gestação. Mas são meninas e mulheres que se fecharam, que se trancaram no quarto mesmo, que não foram mais trabalhar, que não foram
mais para a escola, elas não buscam ajuda. De novo, eu volto para o tripé, medo, vergonha e culpa. É difícil sair daquilo. E aí, o que elas me dizem? Eu só estou aqui porque eu descobri que eu estou grávida, porque eu achei que eu ia esquecer. Eu não ia falar isso para ninguém se eu não tivesse engravidado. Eu sei que a gente está chegando ao final, que nós temos um compromisso com você de parar um tiquinho antes do normal. Eu tive bar, e uma das funcionárias desse bar falava que não via a hora da filha engravidar, porque eles respeitavam a mulher grávida e não estupravam no bairro que ela morava. Então, é uma realidade que a gente não imagina em alguns Exatamente. lugares que assim, a vida é um passo perigoso todo dia para a mulher. Mas a gente não pode pensar que a vida é só difícil para a filha da sua funcionária ou da sua ex-funcionária ou para a filha dela. Porque a gente vive um momento, aqui no Brasil principalmente, que qualquer mulher ela pode ser estuprada, né? É um momento que dá medo de ser mulher, né? Talvez nós tenhamos alguma proteção, até porque a gente ande mais de carro do que de transporte público, né? Nesse sentido, porque a gente mora em casas mais seguras, porque a gente frequente lugares mais seletivos, não sei, mas ninguém está livre de um Boa Noite Cinderela colocado dentro de um copo d'água. Então, assim, não tem um fator protetivo, né? Ai, ai. Na próxima encadernação, quero vir rapaz. Eu também vou vir homem e vou trabalhar no mercado imobiliário. Ou financeiro. No financeiro, Faria Limer. Gente, chegamos ao que foi proposto aqui. Daniela, espero que tenha sido o que vocês esperavam. Foi sim, foi muito importante as tuas colocações aqui para a gente, para nós mulheres e para aqueles que nos veem. Eu gostaria muito de agradecer a sua boa vontade de estar numa correria danada e separou um tempinho aqui para falar conosco. Muito obrigada por isso. E conte com a nossa parte como jornalistas. Com certeza. E vocês também, o que precisarem, eu estou à disposição aí para novos bate-papos. Muito obrigada. Perfeito. Obrigada, Daniela. Até. Obrigada. E aí me cobra da pesquisa semana que vem, que eu peço para eles, tá bom? Valeu. Um beijo, até. Tchau, tchau. Até a próxima. Prazer. Tchau.